Boa noite a todas e todos. Bem-vindas ao Foro Inteligência. O Foro Inteligência é uma iniciativa da Insight Comunicação e do BRICS Policy Center e foi criado para pensar e explorar as novas agendas e buscar soluções para os desafios contemporâneos. O Foro promove debates não convencionais sobre questões nacionais e internacionais, particularmente aquelas que dizem respeito aos países emergentes como os BRICS. Com o Foro, esperamos criar um locus de produção de conhecimento sem compromissos dogmáticos e construir soluções inovadoras para problemas seculares. Apesar de estarmos, como o resto do mundo, operando digitalmente, temos o pé no Rio de Janeiro. O Rio é uma espécie de caixa de ressonância do Brasil, mas se encontra refém de uma brutal crise estrutural. E esse é o tema da conversa dessa noite. Os problemas do Rio de Janeiro têm solução? Nesse quarto evento do Foro Inteligência, recebemos o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês, e o professor Christian Lynch, do IESP. Cada participante terá 20 minutos para sua apresentação e, encerrada essa fase, passaremos a perguntas e respostas que a audiência poderá nos encaminhar, seja pelas mídias que estiverem usando, seja para aqueles que estão na sala, através do botão de perguntas e respostas, o Q&A, que está colocado na base do aplicativo Zoom. O secretário Guilherme Mercês está, nesse momento, numa reunião com o governador e vai se juntar a nós ao longo dessa conversa. Mas nós já temos entre nós o Christian, e eu já agradeço ao Christian, inclusive, pela improvisação de última hora, e já passo a palavra a você, Christian. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bom? É uma alegria estar com vocês essa noite aqui, com todos vocês. Saudar, né, essa nobre iniciativa do Foro Inteligência, de procurar discutir os problemas, né, os problemas nacionais também, né, de um ponto de vista nacional carioca. Né? O secretário de Fazenda do Rio vai chegar daqui a pouco. Eu vou esquentando, né? Sabe aqueles shows de música que tem uma banda júnior que vai esquentando? Né? Eu vou fazer esse papel aqui para o nosso secretário, né? Falando da situação do nosso Rio de Janeiro. Né? Eu vou fazer aqui uma fala que para muitos pode parecer estranha, abordar essa questão da crise do Estado do Rio de Janeiro de uma forma que parece original ou extravagante. Né? Nós temos um hábito muito comum, quando a gente fala de crises, né, de falar que nós precisamos restabelecer o Rio de Janeiro, nós precisamos recuperar o Estado do Rio de Janeiro, nós precisamos restabelecer. Há uma ideia de refazer que supõe que já houve algum período no passado anterior ao tempo que nós designamos como sendo um tempo de crise. Né? Então, a gente fala assim, nós temos que tentar recuperar o Rio de Janeiro, o esvaziamento. Quando é que começou o esvaziamento do Estado do Rio? Quando começa a crise do Estado do Rio. E aqui existe uma série de pressupostos que ficam não ditos, né? Para a gente conseguir entender me parece que esse problema. Né? O Estado do Rio, tal como nós o conhecemos, ele foi uma criação do regime militar em 1975. Né? Foi um ato, os historiadores reconhecem como um ato imperial do governo Ernesto Geisel. Foi uma decisão tomada pelo presidente da República na época e pelo ministro da Casa Civil, que era o general Gobrido Couto e Silva, em que eles queriam eliminar a autonomia do Estado do Rio de Janeiro e a autonomia do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara era o antigo Distrito Federal. Então, a gente não tem como esquecer que o Estado do Rio não é uma coisa que sempre existiu. O Estado do Rio é uma coisa que passa a existir, tal como nós conhecemos, em 1975. O que você tem desde 1760, ou dependendo do gosto do freguês, desde 1808, né, ou 1834, o que você tem é a cidade do Rio de Janeiro separada do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, a capital é Niterói. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Né? Então você tem essa cisão que continua até 1975. Né? Você tem de 60 a 75 a antiga capital do Brasil formal como o Estado da Guanabara. Né? Então essa é a primeira coisa a fazer. O Estado é recente, embora não tão recente assim, 75.
né? Então, quando a gente pensa que nós precisamos recuperar o estado do Rio de Janeiro, a gente pensa assim, quando foi que ele esteve bem? Ele nunca esteve bem, né? A gente fala da crise, começou nos anos 80, começou no tempo do Brizola. O tempo do Brizola é 82. É uma questão de 5, 7 anos. Né? Desde que você teve a crise econômica no começo da década de 80, né, o estado do Rio nunca se recuperou. A gente teve um pico de aparente recuperação por volta entre 2010 e 2015, que foi provocado pela escolha do Rio como sede da Olimpíada e a final da Copa do Mundo. Então, eu acho impossível a gente não ter que remeter ao que era essa situação do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era capital, né? E os poucos que se debruçam sobre o tema, que procuram estudar os problemas da região fluminense, eu cito aqui o professor Mauro Osório, por exemplo, todos partem da premissa de que os problemas do Rio de Janeiro começam com a mudança da capital. Tá? Porque a mudança, você tirou o job do Rio de Janeiro, de alguma maneira. E a presença do governo federal no município do Rio de Janeiro, no atual município do Rio de Janeiro, também afetava positivamente o antigo estado do Rio. Tanto quanto, por exemplo, a presença da capital em Brasília, hoje, beneficia muito o estado de Goiás. Então, eu fui fazer uma pesquisa para procurar compreender isso, né? E eu fico... É um pouco histórico dizer isso, mas eu acho que os problemas do estado do Rio de Janeiro não são econômicos. Os problemas do estado do Rio são políticos. Nós poderíamos dizer, né, que a fusão, do jeito que foi feita, foi uma desgraça. Ela juntou duas coisas que eram muito diferentes entre si, e até agora você não tem uma homogeneidade da classe política. Eu não tenho como desenvolver em 20 minutos todo o argumento. Então eu vou fazer um monte de provocações, vou deixar tudo no ar e deixar que a nossa plateia, enfim, caso se interesse pelos meus enigmas e pelos meus paroxismos, faça as perguntas, né? Então, você tem esse problema que começa lá atrás. O Rio de Janeiro, ele é dominado por uma ilusão de autossuficiência, de que você pode tirar a capital daqui que não vai acontecer nada, tá? Não vai ter problema nenhum. O Rio de Janeiro nunca foi compensado pela saída dessa capital. E a fusão criou essa espécie de minotauro, em que você tem uma capital que não tem conexões emocionais com o interior, nem políticas, nem históricas com o interior. Né? Aliás, o estado do Rio era um estado que funcionava bem do ponto de vista político, tá? Até antes da fusão. Né? Então, eu não tenho como entrar nos pormenores, mas o que eu posso dizer é que a ideia da ditadura era juntar a capital, a Guanabara, antigo Distrito Federal, com o estado do Rio, para criar um estado forte para enfrentar São Paulo. Eles achavam que o Rio de Janeiro ia continuar crescendo como São Paulo crescia, com incentivos da União, com a presença das estatais aqui, iam criar... o governo militar ia investir em energia nuclear, enfim, ia investir em várias coisas, e você conseguiria criar um estado forte em contraposição a São Paulo, uma espécie de barreira que servisse de anteparo a São Paulo, para concorrer com São Paulo. A gente sabe que isso foi uma ideia que deu tão certo quanto a Transamazônica. O que a gente tem, na verdade, é um esvaziamento e um declínio econômico constantes, né? E praticamente irreversíveis que aconteceram da fusão para cá. Tá? Então, eu convido a pensar o seguinte: se a fusão não foi um experimento falho. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que se pensasse. É assim, não, mas a gente pode, daqui para frente, cada governo que entra fala, daqui para frente, daqui para frente. A gente está com há mais de 40 anos falando daqui para frente, daqui para frente. É bom lembrar que o esvaziamento econômico não é obra de um malfeitor, de um governador malfeitor. Ela não é obra de um prefeito malfeitor. Ela não é obra de um partido malfeitor. Não tem malfeitor. Porque não é possível que todos os partidos de todos os quadrantes ideológicos que passaram pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, desde 1975, tá? Governadores, partidos, esquerda, direita, centro, e, na verdade, ninguém conseguiu. O que se percebe que é possível estancar a sangria é quando você tem uma conjunção astral que alinhe governo federal, governo estadual e governo municipal. Algo de que São Paulo, por exemplo, não depende, mas que depende, no caso do Rio de Janeiro, de maneira visceral. E depende por quê? Né? E eu vou dedicar o resto da minha fala um pouco a isso. Né? Eu parto do princípio de que você tem o Estado do Rio tem uma classe política diferente dos outros estados. O Rio de Janeiro é um estado diferente de todos os outros estados. Né? Ele é muito recente na história da federação. Ele não tem homogeneidade política.
Ele não tem... Você tinha uma classe política em Niterói e outra no Rio, essas classes nunca fundiram, né? Você não tem uma relação de piramidal da capital em relação ao interior, do ponto de vista da organização política, né? E tem outras coisas, pontos, né, que eu quero ressaltar. Em primeiro lugar, não existe nenhum outro estado do Brasil que tenha cultura de política de capital nacional como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua se pensando capital do Brasil, porque esse foi o job dele, que ele teve durante a vida inteira. E ele continua tendo. Tá? Ele se percebe como tal. Quem se percebe como centro não consegue se perceber como parte. Então, o fato de você estar vestido de governo, estar vestido de Estado, membro da federação, é algo muito complicado para pessoas que imaginam que não são Estado. Então, você vai discutir política. Isso que se fala, que se elogia no Rio. Ah, bom, a política no Rio é discutida em nível nacional, não se discute o nível local. Isso é lindo se você for capital. Se você for Estado, isso é péssimo. Você perde todas as lutas por disputa de verbas no nível federal. Tá? E você tem uma segunda anomalia, né, que é o fato de que a cidade do Rio de Janeiro ela não é um município normal. Ela é uma espécie de distrito federal disfarçado de capital estadual, por resultado da fusão. Né? Como é que eu cheguei a esse ponto? Através de pesquisas simples que pouca gente se interessaram em fazer. A União é a maior proprietária urbana da cidade. A União é dona de mais da metade do município do Rio de Janeiro. Ela é dona do maciço da Tijuca. Ela é dona de inúmeros terrenos da cidade inteira, na Zona Norte, no centro da cidade. Ela tem 1.200 imóveis espalhados por aqui, palácios, tudo que veio do passado que teve que virar museu. Mas não só isso. Não só isso. O Rio de Janeiro continua sendo uma espécie de Distrito Federal pela presença dos órgãos federais. Porque se o Rio tivesse se estrambicado, mas a União não estivesse mais aqui, a gente vai dizer que pena, que tristeza e tal. Bom, bye bye, né? O que se pode fazer? Né? Mas não é o caso. O Rio continua se pensando centro, porque ele continua sendo centro da administração, ou um centro paralelo da administração. Né? Então, o que acontece? Uma pesquisa mostra que, se você pegar todos os órgãos federais da administração direta, autárquica, fundacional de empresas públicas, que estão divididos em todas as unidades federativas do Brasil, Brasília tem 115 órgãos, o Rio tem 67. Então, o Rio tem mais ou menos metade. Digamos assim, tirando o que está nos outros estados, que é praticamente insignificante, a cidade que mais tem órgãos federais depois do Rio é Recife, que tem 8, o Rio tem 67, Brasília tem 115. Tá? Então, na verdade, nem é o caso de se comparar com as outras cidades. Então, o Rio tem essa especificidade. Né? Então, um terço da administração federal total entre Rio e São Paulo, entre Rio e Brasília, está no Rio. Né? No Rio, você tem notado 60% dos servidores da Marinha, 40% dos servidores da Aeronáutica, 30% do Exército. Tá? Então, o Rio é capital da Marinha. Ela tem mais servidores federais do que Brasília. Né? Isso parece uma coisa meio que não é intuitiva, mas o Rio tem cerca de 50 mil servidores federais a mais do que Brasília. Né? Eu fico pensando em que condições um ente federativo como o Estado consegue funcionar de maneira regular numa situação como essa. Né? Então, o Rio continua sendo meio capital, é isso que eu estou querendo dizer. Com a quantidade de funcionários federais na cidade enorme. Tá? Isso, né, tem gente que fala isso, que isso é ruim. Na verdade, isso é bom. Né? É uma cidade estatal. Não é uma cidade estatal. O perfil da distribuição do funcionalismo, proporcional ao resto dos empregados no Rio de Janeiro, é igual de São Paulo, é mais ou menos igual de São Paulo. Só que lá os funcionários são estaduais. Aqui os funcionários são federais e um pedaço estadual. Porque tem essa também. O Rio de Janeiro consegue... É o único estado, junto com o Distrito Federal, que não é estado, que tem mais funcionários federais do que estaduais. Isso explica um pouco também assim, essas dificuldades todas dos governos, dos estados. Né? Porque o fato de que a existência do Estado do Rio, o bem ou mau estado do Estado do Rio, acaba dependendo muito mais da boa vontade do governo federal do que de outros fatores propriamente locais. Tá? E aí, né, eu acho que o meu tempo já deve estar acabando, não, Paulo?
Não, 5 minutos, Christian. Tá. Ok. E o secretário já entrou. Saúdo a presença do secretário. Então, assim, o que você faz do ponto de vista político e jurídico com uma cidade como essa? Não é? Então, o que você faz para tentar resolver esse problema nacional fluminense? Então, assim, o problema não é só econômico, né? O problema é assim, vários estados têm. O fato de você ter o mesmo fenômeno acontecendo em vários estados não significa que não haja outros fatores de outras naturezas históricas, sociais ou locais que não concorram para aquele resultado. E, de alguma maneira, as dificuldades que o Rio atravessa são diretamente conectadas àquilo que o governo federal, ao longo das últimas décadas, fez com o Rio de Janeiro, né? Que foi a decisão da retirada da capital e depois a imposição da fusão, né? Então, essas são datas que precisam ser revisitadas e problemas que precisam ser também revisitados para conseguir tentar compreender a aparente disfuncionalidade do Estado, né? O problema, então, repito, não é econômico, não é um problema conjuntural, né? É um problema que eu acho que é um problema de estrutura e de estrutura política, né? E aí, quando você chega a essa altura da exposição, os meus ouvintes, em geral, perguntam, mas você vai fazer o que, então? Entendeu? Vai fazer o quê? A gente tem um problema crônico aqui, que é um problema de a falta de ambiente de negócio. Isso tem a ver com a geografia da cidade, isso tem a ver com a dificuldade que a cidade tem de se autogerir, o fato da União ser praticamente dona de metade da cidade, né? Então, você tem uma série de dificuldades que também são causadas. Assim, a presença da União impede o Estado de funcionar normalmente, tá? E é por isso que eu comecei, já de 2 ou 3 anos para cá, a sugerir que, na verdade, seria interessante você conseguir desfazer isso. Significa o quê? Várias cidades do mundo têm 2 capitais. O Chile tem 2 capitais, a China está construindo está fazendo uma outra capital, a Coreia do Sul tem 2 capitais, né? A Holanda tem 2 capitais, a África do Sul tem 3 capitais. Na prática, hoje em dia, a Rússia tem 2 capitais, porque São Petersburgo foi federalizada, tá? O Tribunal Constitucional funciona lá. Eu não vejo como alguma outra solução que não passe por resgatar o Rio de Janeiro no quadro nacional, como uma espécie de segunda capital, né? Eu tenho a impressão de que, por isso que eu passei a veicular a tese, de que a criação no Rio de Janeiro de um segundo Distrito Federal, né, a exemplo de vários países do mundo que têm 2 cidades federais, não precisa ser necessariamente Distrito Federal, pode ser cidade federal, pode inventar um outro nome qualquer, tá? E a devolução, a união da cidade do Rio, né, a refederalização da cidade do Rio, né, seria um começo auspicioso para buscar resolver esse problema. Porque o Rio de Janeiro ele não funciona direito nem como Estado, por causa da capital. Tem gente que fala, você está falando mal do interior? Não, eu acho que o Estado funcionava razoavelmente bem antes do ponto de vista político. Ele passou a funcionar mal com a capital, sendo o Rio. Ele passou a drenar todos os recursos, tá? E a identidade fluminense ficou muito absorvida pela carioca, né? E daí é que vieram as propostas, por exemplo, da deputada Clarice Garotinho, de buscar uma indenização pela saída da capital, porque, por exemplo, quando a capital foi tirada de Bonn agora para Berlim, na Alemanha, ela foi indenizada, ela recebeu 30 bilhões. Tá? Isso não é pouca coisa. Assim, uma indenização não é pouca coisa. Por quê? A terceira maior cidade em termos de PIB no Brasil hoje é Brasília. Brasília tem 2/3 do PIB do município do Rio de Janeiro. Por aí vocês podem, e tem 3 milhões de habitantes, vocês podem averiguar o que foi que o Rio perdeu em termos de lucros cessantes com a mudança da capital. Não tem indenização que vai indenizar isso. E aí, por isso se explica também que o deputado Daniel da Silveira apresentou uma proposta de emenda constitucional também recentemente, criando um segundo Distrito Federal no Rio de Janeiro. Tá? É claro que a gente pode discutir as modalidades, né? O que me parece, do que eu estou convencido, é que existe uma inviabilidade jurídica do formato do Estado do Rio de Janeiro, que foi criado pela fusão em 1975. Tá? E que é preciso pensar em modalidades, na verdade, de tentar desfazer essa obra. Tá? Embora por razões, repito, que não tem nada a ver com as razões que geralmente foram levantadas para falar de Guanabara, de voltar a Guanabara. Não são essas razões. O problema principal é que a cidade do Rio é uma cidade federal.
do ponto de vista político, né? E isso atrapalha o funcionamento do Estado, dá muito mais poder ao presidente, diminui o poder do governador, tá? E torna as finanças do Estado totalmente dependentes da União, né? Ah, mas o Rio é um lugar corrupto, lugar... Assim, os escândalos de corrupção que eu saiba, todos saíram da Petrobras. A Petrobras, que eu saiba, é uma empresa estatal que tem sede em Brasília. Então, nisso você mostra também como é que o Rio é uma ramificação do que é decidido em Brasília, se tornou uma coisa dessa, tá? Então, eu acho que esses são razões que deveriam ser levadas em consideração para repensar essa questão do Rio de Janeiro. É por isso que eu venho defendendo essa ideia da segunda capital, tá? Eu tenho vários argumentos que mostram que seria bom para o Brasil como um todo. Não é bom para o Brasil que o Rio fique nessa situação. O Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. E é uma vitrine que virou vidraça, né? Então, eu vou terminar convidando só as pessoas, através das minhas provocações, a pensar um pouco fora da caixa, de que maneira nós podemos ter soluções permanentes e não nos satisfizermos mais com soluções pontuais, provisórias e muitas vezes ilusórias. Eu saúdo novamente o secretário de Fazenda, daqui a pouco eu vou passar a palavra, que é um herói, alguém que resolve assumir a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro é um herói. Eu diria que até quem quer ser governador do Estado do Rio de Janeiro é um herói. Ele enfrenta dificuldades que são crônicas, né? Perfeito. E é por isso eu já digo que eu gostaria de desejar a ele toda a sorte do mundo no trabalho que ele começou a desempenhar e vai desempenhar nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Christian. Para falar, então, se existe um problema estrutural na relação da União com o Estado do Rio de Janeiro, o secretário Guilherme Mercês está trabalhando com a crise conjuntural, com a dimensão conjuntural desse problema, uma vez que caiu no seu colo, né? Eu acho que talvez só exista uma posição pior do que presidente do Vasco, deve ser a posição do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Secretário Guilherme Mercês, boa noite, muito obrigado por ter se juntado a nós nessa conversa sobre o futuro do Rio de Janeiro. Eu lhe passo a palavra, então, para uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, fique à vontade. Nós, em seguida, vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, eu convido a todos e todas que estiverem na audiência para nos enviarem perguntas pelo botão de Q&A, de Questions and Answers, que está colocado na base do Zoom. É só apertar o botão e mandar a pergunta para nós, ou mesmo pelo chat. Nós estamos recolhendo aqui e vamos encaminhá-las aos nossos participantes na medida do possível. Secretário Guilherme Mercês, boa noite, o senhor tem a palavra. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse debate. Não consegui ouvir toda a apresentação do Christian, mas concordo em todas as partes que ouvi. Acho que realmente a gente tem um problema estrutural que precisa ser resolvido, e a gente, na verdade, precisa parar de sempre estar resolvendo problemas conjunturais como o desse ano, né? E, além de secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sou vascaíno, então, realmente, ainda bem que comecei esse ano já sem os cabelos, porque senão certamente os perderia durante esse ano de 2020. Somos vascaínos. Que bom, não estou sozinho. Eu acho que os desafios são muito grandes, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é claro, me sinto confortável tecnicamente na cadeira, mas diante do desafio que a gente tinha, quando eu assumi no final de maio a secretaria, ou seja, no meio da pandemia, com as receitas na lona e, evidentemente, um colapso aí de arrecadação, assumi, obviamente, profissionalmente, mas certamente entendendo como uma missão de cidadão, a gente não, acima de tudo, evitar aquilo que o Rio de Janeiro passou em 2016, com aquele colapso que acho que nenhum de nós quer viver de novo, de atraso de salários, colapso na prestação de serviços públicos e uma dependência, naquele caso fática aí, Christian, em relação à União, né? Essa dependência é crônica, mas naquele 2016, definitivamente, o Rio de Janeiro não passaria um dia a mais
sem o socorro da União. Então, eu entendi isso como missão, trouxe para a secretaria alguns profissionais de mercado que eu achei importante, então fiz uma mescla aí de profissionais de carreira que entendem aqui do Estado, com alguns profissionais certamente que poderiam me ajudar, principalmente na dinâmica de gestão, para a gente colocar uma dinâmica mais de setor privado e conseguir botar de pé um projeto difícil. Por que difícil? Quando eu cheguei na secretaria, as projeções oficiais da secretaria, divulgadas publicamente, é que os salários já atrasariam, eu entrei no final de maio, repito, que os salários já atrasariam na folha de julho, que seria paga em agosto, ou seja, eu tinha muito pouco tempo para conseguir os recursos necessários para os próximos meses. Então, quando eu cheguei na secretaria, o fluxo de caixa projetado aqui pelo Tesouro Estadual era um rombo de 11 bilhões de reais em termos financeiros. Ou seja, de fato, no máximo, a gente pagaria em torno de 9 folhas de pagamento e teria grande dificuldade, evidentemente, para a prestação de serviços públicos. Então, a gente teve que montar uma estratégia que, evidentemente, concordo, Christian, a gente precisa se concentrar em questões estruturais, resoluções estruturais, mas eu montei uma estratégia paralela, que a gente tinha que montar uma carteira de projetos de curto prazo. Para quê? Para que, se a gente não conseguisse evitar o colapso de 2016, dificilmente a gente teria espaço para discutir qualquer questão estrutural. Então, a gente montou uma carteira de curto prazo, de salvação financeira mesmo, de operações financeiras fortes. O primeiro aporte do governo federal, aí, que foi para todos os estados, evidentemente, entrou e salvou o primeiro mês. A gente teve um aporte de 2,5 bi com a Lei Complementar 173, que foi a lei de suporte aos estados por conta da Covid-19. Então, esses 2,5 bi do governo federal foi a primeira grande entrada financeira que a gente teve, mas logo no início de junho, eu tive que encarar um problema financeiro grande. O Rio de Janeiro, no final da década de 90, fez um contrato que talvez seja um dos contratos mais perversos para as finanças do Estado do Rio de Janeiro, que é o contrato de securitização, de antecipação dos royalties do petróleo. E esse contrato ele tem o direcionamento completo para pagamento do Rio Previdência, dos aposentados e pensionistas do Estado. E esse contrato, além de ser muito custoso para o Estado, ele tem cláusulas muito perversas, muito perversas. E, basicamente, esse contrato ele fica ao sabor da oscilação do barril do petróleo, e toda vez que o barril do petróleo cai, os gatilhos de default são acionados, e você tem, basicamente, uma penalidade que é o cash trapping. Eles resgatam, de fato, todo o seu recurso de royalties. O contrato estabelece que os recursos, na verdade, antes de virem para o Estado do Rio de Janeiro, vão direto para os investidores estrangeiros sediados em Delaware. Então, no primeiro trimestre, quando o barril do petróleo foi abaixo de $20, foi acionado o gatilho de default e o Estado do Rio de Janeiro ia perder, em 2020, 2,3 bilhões de reais, no mês de agosto, quando via a próxima participação especial de royalties, e 3,6 bilhões em 2021. Então, a gente teve que abrir uma negociação com os investidores estrangeiros de forma que a gente conseguisse evitar a decretação desse default. Então, fizemos a negociação com os investidores internacionais, conseguimos evitar a execução do default e, consequentemente, das cláusulas de execução. Foi uma batalha grande, a Procuradoria inicialmente deu um parecer contrário à negociação, depois eu tive que convencer a Procuradoria e entender, na verdade, explicar a operação financeira, que era bastante complexa. Entendida a operação financeira, a Procuradoria reviu o parecer e a gente aprovou por unanimidade no Conselho de Administração do Rio Previdência, composto por membros de todos os poderes do Estado, essa aprovação de um waiver nos moldes previstos em lei, e aí, com isso, a gente conseguiu respirar aí no mês de agosto, julho e agosto, para que a gente conseguisse não colapsar os salários como previsto inicialmente. Então, com esse waiver, a gente conseguiu evitar a perda de 2,3 bi em 2020 e 3,6 em 2021.
Logo na sequência, acho que todos acompanharam também, o Rio estava com a espada na cabeça em relação a ser excluído do regime de recuperação fiscal. O Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, na metade de maio, 2 semanas antes de eu chegar na secretaria, tinha enviado um ofício cobrando 700 milhões em compensações financeiras do Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro teria que apresentar essas compensações no prazo de 1 mês, ou seja, eu tinha 2 semanas para apresentar 700 milhões em compensações, e essas compensações, 700 milhões, teriam que ter efeito em apenas 3 meses, que era até o vencimento dos 3 primeiros anos do regime, ou seja, até setembro. Então, de fato, a gente teve que dar um tiro de canhão para que esses efeitos financeiros fossem considerados pelo Conselho até setembro. E aí nós tomamos um conjunto amplo de medidas, e eu destacaria a principal delas, que eu acho que talvez tenha sido a principal medida de ajuste fiscal que um Estado já tomou em toda a sua história. A gente bloqueou 11 mil cargos públicos no Estado do Rio de Janeiro, dentre todas as categorias, inclusive fomos obrigados a bloquear quase 2 mil cargos de médicos em plena pandemia, num diário oficial de 99 páginas, vocês devem imaginar, como o Christian estava dizendo, um Estado caracterizado pelo serviço público, seja federal ou estadual, a gente publicar um diário oficial com um bloqueio de 11 mil cargos públicos. O desgaste foi muito grande dentro do governo e também com a Assembleia Legislativa, mas a gente mostrou e conseguiu argumentar não só dentro do Executivo, mas também eu rodei pessoalmente todos os poderes. É bom lembrar, nessa época, a crise política envolvendo o governador eleito era muito grande e eu tive que negociar pessoalmente com vários dos poderes, então a gente conseguiu convencer e trazer para nos ajudar, acho que foi uma parceria grande aí dos poderes do Estado. Houve bloqueios do Executivo, mas houve bloqueios também do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e do próprio Tribunal de Justiça, num esforço conjunto aí dos poderes para que o Rio não fosse excluído do regime de recuperação fiscal. E, além de atender os requisitos do regime de recuperação fiscal, que nos permitiu nos manter, mesmo com o cautelar do TCU, no regime de recuperação fiscal, isso também teve um impacto financeiro muito grande em 2020. Além do bloqueio, a gente teve outras medidas de aumento de alíquota de impostos que garantiram aí mais 1,5 bilhão para as contas de 2020, e aí contribuindo mais um pouco para o fechamento desse buraco de caixa que eu peguei em torno de 11 bi de reais. Logo na sequência também, a gente demorou uns 4 meses, isso também foi bastante noticiado, foi até um fato relevante anunciado na Bolsa de Valores, a gente demorou 4 meses para negociar o maior acordo tributário da história do Estado do Rio de Janeiro com uma empresa. A gente tinha um litígio tributário com as empresas de setor de petróleo e gás desde 2015, no que diz respeito ao chamado diesel marítimo. O que acontecia? Nas operações de plataforma, você tem a plataforma de petróleo e tem todos os navios de apoio relacionados a essa plataforma. As empresas de petróleo argumentavam que, na extração de petróleo, o refino que acontecia imediatamente após a extração e abastecimento de todos esses navios de apoio, aquilo era uma operação de alto consumo e que, portanto, essa operação não deveria sequer emitir nota fiscal em todas essas operações. Então, tinha uma discussão, uma discussão de tese tributária da Secretaria de Fazenda com as empresas de setor desde 2015, com vários autos de infração lavrados para as empresas do setor. Eu convoquei, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, a diretoria dessas empresas, para a gente mostrar para eles que eles iam perder a tese tributária, a gente estava muito bem fundamentado, e propusemos um acordo, onde eu propus aprovar no Conselho de Política Fazendária, no CONFAS, um convênio onde o Estado do Rio de Janeiro poderia dar a remissão de multas e juros de todas esse contencioso tributário que se acumulava desde 2015, desde que as empresas pagassem esse contencioso todo dentro do ano de 2020, sem parcelamento, para que, obviamente, eu pudesse fazer frente à necessidade de caixa. Essa negociação durou 4 meses, a gente aprovou o convênio no CONFAS por unanimidade, como manda a legislação, aprovamos também uma lei na Assembleia Legislativa e assinamos um termo de ajuste de conduta tributário, onde
a Petrobras foi a primeira empresa a aderir, onde ela se comprometeu a pagar em torno de 2 bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro, todo no ano de 2020, e, acima de tudo, esse termo de ajuste de conduta tributário, ele vai permitir que o Estado do Rio de Janeiro fixe uma alíquota para aquela operação, a empresa aceite a tese de que tem que pagar imposto, e esse imposto passa a ser pago nessas operações a partir de então. Isso vai dar uma arrecadação em torno de 100 milhões anuais para o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, além de resolver o contencioso em torno de 2 bilhões de reais, isso passa a gerar arrecadação nova para o Estado e acaba com o contencioso dando segurança jurídica, não só para o Estado, mas também para as empresas do setor operar sem autuação da Receita Estadual. Então, foi um grande acordo e que certamente nos garantiu aí um alívio de caixa muito importante. Outra briga grande que eu comprei aqui foi uma reestruturação completa da Receita Estadual. Isso, obviamente, rende bastante pressão aqui por parte política e também pessoal. Hoje, infelizmente, eu não consigo andar sem segurança pessoal de domingo a domingo, porque a Receita Estadual, em todos os estados, é muito difícil, aqui no Rio de Janeiro um pouco mais, mas eu entendi que essa era uma briga necessária de comprar, porque se a gente não ajustasse a receita, a gente não ia conseguir botar de pé a arrecadação. Então, a gente mudou completamente a Receita Estadual, trocamos não só as peças, mas também a forma de fiscalização, e os resultados vieram com muita força. Para vocês terem uma ideia, os autos de infração dobraram tanto em volume quanto em valor. E a nossa estimativa é que só com a mudança na fiscalização a gente colocou para dentro 800 milhões de reais para os cofres do Estado. Vocês devem ter acompanhado ontem. Ontem a gente fez, em parceria com o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal, a maior operação contra a sonegação fiscal da história do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao setor de combustível, com apuração de quase de 1 bilhão de reais em fraude. A gente com alvos em vários estados. A gente fez uma mega operação no setor de etanol ontem, depois bastante noticiado em todos os jornais, e foi o resultado de mais um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui e vai continuar seguindo. A gente assinou, inclusive, ontem um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para que a gente tenha acesso a todas as mais de 300 câmaras da Polícia Rodoviária Federal, e agora eu acho que a gente vai ter uma atuação bastante diferenciada nas fronteiras do Estado, e eu acho que a gente, com isso, ganha bastante robustez para aumentar a arrecadação, tendo em vista que as barreiras são muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro, por um motivo simples. O Estado do Rio de Janeiro é o maior importador líquido do Brasil, ou seja, a gente compra muito mais de fora do que a gente produz. Portanto, ter fiscalização das barreiras fiscais é um ponto-chave para aumentar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e evitar triangulações de sonegação fiscal muito importantes. Tá? E outro fator importante também, evidentemente, que contribuiu para o aumento da arrecadação foi a reabertura gradual da economia, que permitiu, obviamente, a atividade ser retomada, e, com isso, a arrecadação subiu. Para vocês terem uma ideia, em janeiro e fevereiro, período anterior à pandemia, a arrecadação de ICMS estava caindo em relação a 2019, mesmo antes da pandemia, em torno de 2%. Com a pandemia, essa queda se agravou, e o primeiro semestre de 2020, a arrecadação de ICMS do Estado do Rio de Janeiro fechou com queda de 6% em relação ao mesmo período de 2019. Com todas essas ações que eu acabei de elencar aqui, a arrecadação tributária do Estado do Rio de Janeiro vai fechar o segundo semestre com aumento de 12% em relação a 2019. Eu não estou falando em relação ao período de pandemia, eu estou comparando em relação ao ano passado. A arrecadação do segundo semestre vai crescer 12%, e a gente vai fechar o ano de 2020, mesmo na pandemia, com crescimento da arrecadação de ICMS no Estado do Rio de Janeiro, fruto não só desse esforço de contencioso, mas também fruto desse esforço de arrecadação. Então, foram essas ações principais que permitiram e vão permitir. Eu ainda estou em curso com outras ações importantes. Hoje, inclusive, tive algumas reuniões importantes. Eu estou confiante que até o final do ano a gente bota mais 1 bilhão aí para dentro do caixa, e com isso a gente vai fechar
o caixa do Estado do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, no positivo, depois de pelo menos 5 anos no negativo. Tá? E o que é mais importante? E aí eu falo isso porque talvez eu tenha sido um dos primeiros economistas a denunciar, lá em 2015, a nova forma de financiamento que os estados e municípios utilizaram depois que a crise começou a se agravar, que foi financiar o orçamento via crescimento dos restos a pagar, ou seja, acumulando restos a pagar superior àquele volume que a gente tinha em caixa. Na última vez que eu apurei, quase 2.000 municípios estavam fazendo isso. Né? Você fazia as despesas, não pagava as despesas, não tinha dinheiro em caixa para fazer. E um detalhe importante, quando a gente olha para as estatísticas de dívida, né, de necessidade de financiamento, divulgadas pelo Banco Central, tem um detalhe na metodologia criada pelo FMI lá na década de 90, que é o seguinte: toda vez que a disponibilidade de caixa for menor que o resto a pagar, isso não vai ser contabilizado na dívida, ou seja, há uma dívida maquiada nas estatísticas fiscais hoje que não aparece por conta dos restos a pagar não estarem computados nessa dívida. Inclusive, alertei o Fundo Monetário Internacional nos últimos anos e não à toa eles me chamaram para escrever o capítulo sobre estados e municípios do último livro do fundo, que fala sobre o Brasil, Boom Bust in the Road to Recovery. A gente assinou, juntamente com o Fabian Bornhorst, que é do FMI, o capítulo sobre as finanças de estados e municípios. E por isso que eu falo com grande satisfação que, apesar da gente fechar o caixa no positivo, a gente não fechou o caixa pedalando. Eu vou fechar o ano de 2020 com o menor volume de restos a pagar desde 2014. Né? O Estado do Rio de Janeiro chegou em 2017, no ano no colapso, a fechar o ano com 12 bilhões de restos a pagar no ano de 2017. 12 bilhões. Esse ano a gente vai fechar em torno de 3 bilhões, que é o que eu chamo de um resto a pagar saudável. Por que isso? Porque, evidentemente, a folha de dezembro é resto a pagar para ser pago em janeiro, mais um pouco de fornecedor, que a gente tem um prazo de pagamento entre um mês e meio. Então, um resto a pagar em torno de 3 bilhões é um resto a pagar que, naturalmente, vai ser acumulado e a gente vai finalizar esse resto a pagar no primeiro trimestre de 2021. Então, não só estabilizamos o caixa, como não fizemos isso via execução de restos a pagar, não empurrando isso para frente. E aí esse foi o conjunto de ações conjunturais que a gente tomou para evitar o colapso e poder discutir questões estruturais. E eu acho que a grande discussão estrutural já começou e ontem foi consolidada, vocês devem ter acompanhado. O Congresso Nacional aprovou, no mesmo dia, a Câmara e o Senado aprovaram o novo regime de recuperação fiscal para os estados, o chamado PLP, Projeto de Lei Complementar 101, que vai propor, que foi aprovado, falta a sanção do presidente, mas acho que não haverá problema, que foi um acordo que envolveu a Presidência da República e o Ministério da Economia, um plano de recuperação fiscal agora com 9 anos. E aí vai ser possível, de fato, a gente botar de pé um plano que, de fato, equilibre as contas do Estado do Rio de Janeiro. E me antecipando a isso, já caminhando para o final, que está acabando meus 20 minutos, eu fiz questão de montar um grupo de economistas que, de fato, nos desse suporte para construir um plano robusto e que, de fato, tivesse credibilidade perante o mercado. Então, eu particularmente convidei 3 economistas que eu particularmente conheço e confio bastante e que eu acho que podem nos ajudar bastante. A gente montou um conselho para ajudar a Secretaria de Fazenda nessa construção, composto por o professor Luiz Roberto Cunha, da PUC, grande especialista em Estado do Rio de Janeiro, e uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma confiança enorme como economista. O professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, na minha opinião, se não o maior, um dos maiores especialistas, não só em finanças públicas, mas principalmente em federalismo fiscal, né? E também o professor Mauro Osório, também especialista em Rio de Janeiro, conhecedor profundo da economia do Estado e principalmente do interior do Estado, para tocar esse plano com a gente. E, para finalizar, eu trouxe também o professor, convidei também o professor, que inclusive fez parte da minha banca de mestrado já há mais de uma década atrás, o professor Raul Veloso, que tem tido uma atuação muito significativa na área de previdência, talvez seja um dos principais
economistas que têm se manifestado na área de previdência de estados e municípios. Então, formamos esse quarteto aí para tocar esse plano de recuperação fiscal em parceria com a Secretaria de Fazenda. A gente já iniciou os trabalhos, estamos trabalhando em um tripé, que é um plano de desenvolvimento. Eu acho que falta isso para o Estado do Rio de Janeiro. A gente, às vezes, fala, eu sou financeiro, eu trabalho com financeiro, mas, evidentemente, não dá para um plano de recuperação fiscal se apoiar simplesmente em finanças. A gente precisa tornar a economia do Estado mais competitiva para o Estado voltar a crescer. A gente precisa de um plano de desenvolvimento para isso, e aí ficaram a cargo disso o professor Luiz Roberto Cunha e o Mauro Osório, 2 especialistas no tema, acredito eu. O professor Raul Veloso ficou por conta da parte previdenciária e a gente fecha o tripé com a parte tributária, onde vai trabalhar em parceria conosco o professor Fernando Rezende. Essas são as bases que a gente está trabalhando depois de apagar o incêndio financeiro. Nós estamos trabalhando agora nesse plano de 10 anos, agora aprovado pelo Congresso Nacional, com esses grandes especialistas. Com isso, eu fecho a minha apresentação, peço desculpas aí pelos 2 minutos que eu ultrapassei e, evidentemente, estou à disposição para o debate e fazer as discussões necessárias. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, secretário. Vou já emendar com o senhor mesmo duas questões. Uma primeira questão que diz respeito ao ponto que o senhor iniciou, na verdade, a sua apresentação, que é o problema dos royalties. Queria pedir para o senhor elaborar um pouco mais como é que tá, quais são as pendências jurídicas em torno dos royalties e como é que elas estão hoje, se essa renegociação com o fundo ela já é líquida e certa, ou seja, já tem uma resolução definitiva para o problema, ou se nós ainda vamos ter novos capítulos para frente. Elaborar um pouco, talvez, também não vou lhe colocar na saia justa de pedir uma avaliação do passado, mas, em certa medida, o caso do Rio de Janeiro também talvez possa ser tratado, e, nesse caso, considerando esse contrato que o senhor mencionou, possa ser tratado como um caso de doença holandesa, de Dutch disease, talvez com esteroides, né? Porque ainda tem um contrato que garante uma determinada remuneração para quem fez o adiantamento dos recursos, e isso num prazo grande de tempo, o que nos torna prisioneiros de uma dinâmica no mercado internacional sobre a qual nós temos muito pouco controle. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor como é que está a questão dos royalties hoje, o que nós podemos esperar sobre isso no futuro. Esse é um ponto, como o senhor destacou no início da apresentação, um ponto-chave para a recuperação do Estado. E pelo lado, isso para tratar de um lado da receita, né? Pelo lado da despesa, o senhor também mencionou o tal congelamento dos 11 mil cargos no ano de 2020, se eu não estou enganado. Eu queria saber, então, como é que está, se existem outras ações em curso para corte de despesas e como é que está o caso desses 11 mil cargos, e se ainda assim o senhor prevê algum tipo de aumento em tributos, aumento de alíquota nos próximos anos, considerando que nós provavelmente vamos ter um pior ano. Na verdade, não vai ser 2020, muito provavelmente o pior ano vai ser 2021. Né? Nós temos uma enorme crise pela frente, estamos longe de ter os recursos necessários para o seu enfrentamento. Então, como é que você vê essa recuperação, particularmente do lado da despesa no próximo ano? Começar pela primeira pergunta, Paulo, em relação a royalties. Acho que tem uma discussão aí que está se arrastando desde 2013, que é definitivamente a partilha dos royalties, né? O Rio de Janeiro conseguiu adiar mais uma vez a questão, mas essa questão precisa ser posta. O que a gente tem defendido e é uma visão mais holística da coisa. Por que isso, né? Obviamente, a definição dos royalties ela está inserida na discussão do Pacto Federativo, né? Porque se é para discutir os royalties do Estado do Rio de Janeiro, que seja discutido também a exceção do ICMS ser só no destino só para o caso de petróleo, porque se for para trocar o royalties pelo ICMS do petróleo produzido aqui, eu topo a proposta na hora, né? Mas, evidentemente, se for só para a gente discutir a perda do royalties,
realmente o Rio vai se consolidar do apelido que eu estou chamando, né? Hoje, eu acho que o Rio é o filho bastardo do Pacto Federativo, né? Porque a gente, de fato, ficou excluído de algumas questões. Então, essa questão do royalties, ou ela é tratada de uma forma holística, dentro do Pacto Federativo e de uma nova reforma tributária, ou obviamente, o Rio de Janeiro vai ser inviabilizado por conta dessa particularidade, porque, evidentemente, há uma troca aí no Pacto Federativo entre o royalties e o ICMS de petróleo ser só no destino. Afinal de contas, o Estado do Rio de Janeiro produz 80% do petróleo e gás nacional e não arrecada R$1 de ICMS dessa produção, né? Então, acho que esse é um ponto importante. No que diz respeito a esse contrato, definitivamente a gente resolveu para esse ano, mas não resolveu o problema estrutural. E eu acho que está na hora de sentar e, sem dúvida nenhuma, renegociar essa operação. Não é uma questão fácil, mas com certeza está no nosso radar. Em relação à despesa, de forma geral, os cargos estão bloqueados, de fato, e só podem ser desbloqueados por iniciativa legal. Então, eles estão bloqueados indefinidamente, não só pelo ano de 2020, tá? Então, teoricamente, estão protegidos de novos concursos. E agora, o PLP 101 é muito duro em relação à questão de pessoal. Para vocês terem uma ideia, o regime de recuperação fiscal atual já é bastante duro no que diz respeito a gasto de pessoal. Para vocês terem uma ideia, os gastos de pessoal no estado do Rio de Janeiro caíram 6% em termos reais desde que o plano foi implementado, e foi o quarto estado onde a despesa de pessoal mais caiu, tá? Então, essa não é bem a grande questão. Então, estão mantidos os bloqueios e, olhando para frente, o que a gente tem de alternativa aí, Paulo? A gente já anunciou e já está em discussão com a Assembleia Legislativa uma grande reforma administrativa, onde a gente pretende extinguir perto de 10 empresas estatais, e eu acho que isso, com certeza, a nossa previsão inicial talvez seja uma economia de R$800 milhões por ano, e eu acho que esse é um passo importante. Hoje o Rio de Janeiro tem empresas estatais, digamos, injustificáveis. Eu gosto de dar o exemplo de uma empresa, não é implicância, mas mostra, eu acho, deixa muito claro a extemporaneidade da gente ter, por exemplo, uma empresa, uma companhia estadual de silos no estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, não se justifica, até pelos anos, mas, evidentemente, porque o Rio de Janeiro está longe de produzir qualquer grão, então não faz motivo nenhum, sentido nenhum, a gente ter, por exemplo, uma empresa de silos, que é a Codert, né? Então, assim, um plano de desestatização cai muito bem e já está sendo discutido com a Assembleia Legislativa. E a gente tem que discutir, eu acho que a reforma da Previdência foi passada, o Rio de Janeiro, diga-se de passagem, foi o primeiro a aumentar a alíquota, né, o que exige a reforma da Previdência, que é subir a alíquota de 11 para 14. O Rio de Janeiro já fez lá em 2017, no âmbito do regime de recuperação fiscal, mas ainda falta, com base na emenda constitucional 103, a gente fazer a alteração da idade mínima e do tempo de contribuição. Acho que são medidas importantes e que precisam ser discutidas. Evidentemente, o parlamento é soberano, a relação da Secretaria de Fazenda com a Assembleia Legislativa é a melhor possível, o debate sempre amplo e transparente, com o presidente e com os deputados de forma geral. A Assembleia Legislativa é soberana, mas, evidentemente, até por conta da emenda constitucional, esse é um tema que precisa ser discutido. Então, acho que a parte da despesa vai ser atacada, além de outras questões, com a reforma administrativa e com a discussão do que falta da emenda constitucional 103. Secretário, Francisco Oric, do Fórum Inteligência e da Insight Comunicação. Parabéns pelo seu desafio, pela condução que o senhor tem dado à Secretaria. E eu teria uma pergunta original em relação às desonerações fiscais. O trade-off houve, a conta monta, quer dizer, tem muita conversa e poucos dados assim circulando. O senhor poderia esclarecer um pouco a dimensão disso e se isso valeu a pena? Trouxe algum benefício? Ótima pergunta, Francisco.
Secretário, o senhor deixa eu acrescentar mais uma pergunta já de um participante, para além voltando à questão do petróleo também, como estimular a diversificação das indústrias do Estado, principalmente no interior do Estado? Ótimo. É bom ponto e eu acho que tem bastante relação com a pergunta do Francisco. Primeiro, outra questão, a gente não coloquei isso, mas já foi até solicitado pelo governador e a gente já está trabalhando. A gente precisa fazer uma reforma do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, para se ter uma ideia, são mais de 280 leis de incentivo fiscal de ICMS no Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, um emaranhado muito difícil de ser calculado qualquer impacto e muito difícil, evidentemente, das empresas conseguirem se adequar e serem competitivas dentro do emaranhado tributário desse. Então, definitivamente, a gente precisa reformar o sistema tributário do Estado do Rio de Janeiro. E a gente pretende, sim, mandar, logo no início da próxima legislatura, um projeto nesse sentido. Tá? Então, assim, em termos de impacto, eu falo com bastante propriedade, porque já trabalhei com isso muitos anos na parte de pesquisa, assim, avaliar impacto de incentivo fiscal, eu só consigo ver como avaliar isso a partir de modelos de equilíbrio geral baseados em matriz de insumo-produto. Eu não consigo, tecnicamente, visualizar como é que a gente consegue fazer isso por equilíbrio estático, só com equilíbrio dinâmico e com matrizes e modelos de equilíbrio geral computável. É a única forma que eu consigo ver, tecnicamente, da gente conseguir fazer avaliações desse tipo. Eu até tenho conversado com a Comissão de Tributação da Assembleia, inclusive a gente colocou no orçamento do ano que vem recursos para que a gente estruture um modelo de equilíbrio geral baseado em matriz de insumo-produto do Estado do Rio de Janeiro, nos moldes como funciona, por exemplo, do estado da Califórnia e também de Massachusetts, por exemplo, onde leis definem que alterações tributárias precisam observar os modelos de equilíbrio geral construídos em parceria com as universidades dos respectivos estados. Eu acho que é um passo muito importante e que eu, particularmente, não conheço nenhum outro estado que tenha adotado essa postura. Então, em termos de avaliação, Francisco, eu acho que a gente precisa dar esse passo para, de fato, ter avaliações que a gente consiga, de fato, confiar nelas. Avaliações estáticas, acho que a gente fica muito restrito. E aí, fazendo já a associação de efeito com o desenvolvimento do interior, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a reforma do ICMS para aperfeiçoar o ICMS tem tudo a ver com o plano de desenvolvimento. E a gente sabe que o petróleo não dura mais de 20 anos e a gente precisa estruturar novas bases produtivas do Estado e a partir de agora. Então, a gente precisa redesenhar essa estrutura tributária para olhar para frente uma nova estrutura produtiva. Então, assim, não tem estudo de impacto que eu, particularmente, consiga ver e avaliar os incentivos, mas acho que a gente tem alguns exemplos fáticos importantes que a gente não pode desconsiderar. Exemplo, o sul do estado, o Médio Paraíba ali, evidentemente se estruturou e hoje é altamente industrializado, baseado em incentivos fiscais, e hoje, sem dúvida nenhuma, a renda do sul fluminense é apoiada em todo o setor automotivo e siderúrgico que lá se instalou. Então, assim, há exemplos fáticos de desenvolvimento apoiado nisso. O que a gente não consegue hoje estimar, eu acho que a gente tem que avançar, a que custo isso foi implementado e, evidentemente, avaliar se a gente teria soluções alternativas ou isso. Ou seja, conseguir fazer um contrafactual e fazer avaliações de políticas públicas alternativas. Eu acho que é isso que a gente precisa avançar. Mas, definitivamente, sim, a política tributária é fator-chave para desenvolvimento e a gente precisa trabalhar uma estrutura tributária que, de fato, consiga estimular o desenvolvimento e trazer competitividade para o Estado. Pegando seu gancho na desestatização de 10 companhias, nós estamos falando agora da privatização da SEDAI. Do conjunto de ativos do Estado que eu não conheço, tem outros já sendo considerados para privatização? Tem sim, mas certamente o maior ativo é a Companhia Estadual de Água e Esgoto, a SEDAI. Talvez seja, eu acredito que vai ser talvez a maior concessão da história do Brasil aí. O exemplo de Alagoas, não sei se vocês acompanharam,
dá uma dimensão do apetite para esse tipo de operação. A verdade é que a taxa de juros está muito baixa e o equity de uma operação dessa é muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje, a gente está falando de um equity, de um lucro líquido aí de quase 30% de operação, ou seja, é muito atrativo para os investidores. E aí eu dou em primeira mão, não sei se vocês já viram, acabou de ser aprovada há menos de uma hora atrás, no Conselho de Administração da SEDAI, a concessão, a autorização para concessão, ou seja, o Estado acabou de superar essa barreira, foi aprovado no Conselho por 9 votos a 2, e essa concessão vai seguir nos moldes e a gente vai lançar o edital ainda esse ano. Agora, nós vamos alternar, secretário, perguntas para o senhor e para o Christian. Ô, Christian, parece que você desenhou uma situação meio insolúvel, salvo a federalização do município do Rio de Janeiro. É isso mesmo? E se for isso, como é que os atores, ou seja, o Congresso Nacional, em última análise, quem tem que, na prática, aprovar isso, eu sei que existe uma PEC em curso, que ainda não tem nem numeração, mas, enfim, existe uma ideia em curso. Como é que isso vai se operacionalizar? Como é que esse processo vai ter início? Deixa eu emendar aqui, Francisco, uma pergunta tem uma relação direta com isso, que é uma pergunta do Alfredo. Alfredo, eu vou pronunciar certamente de maneira equivocada teu sobrenome, me perdoe por isso. Alfredo Verlanguieri Jabor, que pergunta sobre os agentes políticos, além dos agentes federais, como o Francisco levantou, que deveriam estar envolvidos nesse processo de discussão de uma eventual federalização ou criação de uma segunda capital no Rio de Janeiro. E como é que você vê o status dessa discussão, né? Se essa é uma discussão que você vê, para além do projeto que você mencionou, se você vê essa discussão prosperando. E tem uma segunda pergunta também do André Aranha, que é sobre o papel de uma certa exemplaridade do Rio de Janeiro. Ele levanta o seguinte: nós tivemos a intervenção militar nos últimos anos apenas, intervenção militar federal, prisão de ex-governadores, impeachment, papel exemplar do regime de recuperação fiscal, que, num certo sentido, colocou o Rio de Janeiro no pelourinho. Isso seriam indicações de que o Rio de Janeiro, no final das contas, funciona como um palco em que a Federação Brasileira atua de forma a legitimar a própria ação do governo federal, a própria ação da União. É isso que constitui o que você estava chamando, o que você estava tratando como capitalidade oculta? Como é que você vê essa presença da União que transforma o Rio de Janeiro como palco da sua própria atuação? Paulo, eu vou te pedir, se eu esquecer de alguma pergunta, que você me recorda. As 4 perguntas enfileiradas, é porque da sala de aula você consegue dizer, o que você perguntou mesmo? Aí, assim fica difícil. Né? A primeira, eu acho que dizia respeito à questão da suposta insolubilidade, insolvabilidade da questão do Estado. Eu peço para prestar atenção do ponto de vista que eu estou examinando. Não é um ponto de vista econômico, estou olhando do ponto de vista histórico-político. A gente está falando de um Estado que se diz em crise há mais de 40 anos. Estou falando de um Estado que se diz que está sofrendo um esvaziamento desde que ele nasceu. Esse Estado nasceu em 1975. Esse Estado não existe desde Cabral. Quer dizer, Pedro Álvares Cabral. Né? Ele não existe desde Cabral. Ele foi inventado de maneira relativamente recente. Tá? Então, estou falando assim, desde que ele nasceu, se fala em esvaziamento do Rio de Janeiro. Tá? Então, é desse ângulo que eu estou dizendo. Então, a impressão que eu tenho, olhando no largo prazo, que é uma coisa que pouca gente, ou quase ninguém olha no largo prazo, é o de que assim, o problema não são as pessoas, o problema não são os partidos. Nós temos quadros maravilhosos de economistas. A gente está vendo um aqui do nosso lado, no quadradinho aqui do lado. Tá? Mas isso é raro. Assim, os quadros, o Rio fornece os melhores economistas do país. Só que eles todos vão para onde? Vão para o BNDES, vão para o Banco Central, vão para Brasília, vão para São Paulo. E existe uma coisa do Rio ser, entre aspas, capital ficta, que faz com que as pessoas elas vejam naturalmente que o que elas têm que tratar é do Brasil, não é do Rio. Você não trata do local, você trata do federal.
né? Então, você tem um tipo de mentalidade que se estende, que se espraia para a política, entendeu? Que me faz, depois de mais de 40 anos, ser muito cético a respeito de possibilidades de resolução. Repito, o problema não são pessoas. A gente tem quadros excelentes. A gente tem o quadro que o atual prefeito do Rio, quer dizer, eleito, está montando, é um quadro notável, né? O professor Guilherme Mercedes, que está aqui atualmente na Secretaria de Fazenda, é um quadro espetacular, né? O problema é que você consegue juntar as pessoas, elas conseguem momentaneamente botar a casa em ordem, e depois a casa desordena de novo. Então, eu estou tentando olhar no longo prazo. Tá? Tem alguma coisa que você não consegue sustentar aqui. Tá? Eu não tenho tempo também de explicar. Assim, eu tenho umas metáforas sobre isso. O Rio ter sido capital é como se fosse uma grande casa que você sustenta para receber pessoas, e um dia você vai embora, deixa de sustentar a casa, deixa ela na mão de outra pessoa, e você não tem como manter aquilo tudo. Então, você começa a necrosar, a Zona Norte vai necrosando, você não consegue lidar sozinho com aquilo, porque sempre teve alguém que estava dando aporte, como o Distrito Federal de hoje. Tá? Eu estou falando só especificamente da cidade. Tá? Mas isso também isso estraga o Estado. Né? Niterói, então, sofreu muito mais do que o Rio, inclusive. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Paulo, então, assim, não é que eu duvido das pessoas, eu acho que as pessoas são ótimas, mas o problema é maior do que elas. Por isso que eu falei que o problema é estrutural. Você resolve questões conjunturais e, às vezes, elas não se sustenta. Tá? Assim, depois de um pasto tem sempre um crivella. Enfim, falei. Tá? Mas, assim, a segunda era sobre o alinhamento de outras ações para além da esfera federal. Né? E como é que é o momento desse debate? Aí que está. Você precisa sempre ter um alinhamento extraordinário entre o governo federal, o governo estadual e prefeitura. Tudo tem que estar alinhado. É como se fosse... Assim, quem conhece astronomia ou astrologia sabem que esse tipo de conjunção astral é raro de acontecer. Né? Por quê? Porque quando você faz essa conjunção astral, você restabelece a situação que havia quando o Rio era capital. Que é que Brasília tem. Brasília pode se dar o luxo de ter péssimos governadores, porque a União sustenta a cidade. Por isso ela pode para a cadeia, pode não ir, não acontece nada. Tá? Isso, enfim, esse é um ponto. Então, no caso do Rio, a gente teve uma situação recente de desalinhamento total, o Rio pagou por isso, né? Parece que essa situação está se modificando. Né? Mas a respeito especificamente dessa questão da segunda capital, eu já fui mais otimista a respeito da conjuntura atual, para conseguir alguma coisa. Né? Eu imaginava que, tendo em vista a conjuntura eleitoral de 2018, teria sido possível você ter um governo, eu imaginava que fosse um governo mais parecido com o regime militar, na verdade, se tivesse orientado por uma certa geopolítica. Né? E, ao mesmo tempo, você tem vários cariocas que estão no poder federal no momento, que se poderia sensibilizá-los para ver, na verdade, os problemas insolúveis do Rio de Janeiro. Né? E como é que eles têm a ver com essa origem maldita, tá? que foi provocada também pelo próprio regime militar. Né? Então, eu achava que ia ter uma certa racionalidade e tal, racional nesse sentido. Mas eu acho que esse governo ele tem um outro modo de operação política que não é exatamente esse. Tá? Então, eu não sei se ele será sensível a esse tipo de demanda, porque eu acho que ele não está preocupado com esse tipo de demanda. Eu acho que ele tem outras preocupações mais de ordem mais pragmática do ponto de vista político eleitoral. Né? Sem dizer que, por exemplo, a PEC que foi apresentada por uma das pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro. Mas não se sabe o que o presidente Bolsonaro diz sobre esse assunto, e muito menos se ele se preocupa com esse tipo de problema. Né? E você tem também um problema da organização da base parlamentar do governo no Congresso. Né? E você tem também, né, que a gente sabe que, enfim, de 6 meses para cá o presidente começou a apostar um pouco, ter uma base mínima, mas ainda é um esforço de muita desorganização. E também o tipo de governo que o presidente decidiu adotar, do ponto de vista das escolhas das políticas públicas e dos públicos-alvos dessas políticas públicas, é muito setorial, é uma coisa muito assim, muito investimento para certas pessoas e nenhum para outras pessoas. Isso tem a ver com uma estratégia de consolidação política. Né?
Então, isso torna a administração, ou tem tornado a administração, muito instável do ponto de vista do seu funcionamento regular, porque você tem uma momentânea, até agora, pelo menos, uma certa suspensão da separação entre Estado e governo. Tá? Você tem uma intervenção do governo nas políticas de Estado, as decisões pararam, tudo ficou personalizado e politizado. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui perto da gente, nem precisa, a gente viu, por exemplo, o presidente ontem falando em São Paulo, na Companhia de São Paulo de Abastecimento, que é federal, disse que não vai privatizar, quer dizer, as declarações dele são contraditórias com a que do ministro Paulo Guedes. Né? Então, você tem certos assuntos que eu acho que o presidente não se interessa. Essa agenda, inclusive, a gente não precisa nem ir a São Paulo, a gente pode tratar aqui mais perto. A gente tem o caso da concessionária Rio Juiz de Fora. A concessionária Rio Juiz de Fora, que tem 30 anos, ela começou uma obra, não terminou, começou um embrólio judicial relativo à questão de dinheiro, que quem deve dinheiro a quem, que eu não conheço direito o assunto, mas o ministro da Infraestrutura já disse que vai reestatizar a estrada, que vai retomar para o DENIT. Quer dizer, isso é tudo o oposto do que sinaliza quem está do lado dele, que é o presidente Paulo Guedes. E isso cria insegurança jurídica e tal. Quer dizer, mas isso são só exemplos para mostrar que eu tenho a impressão de que esse não é esse o governo, e que, eventualmente, será necessário você desenvolver outras estratégias. O deputado Marcelo Calera falou alguma coisa a esse respeito, por exemplo, uma PEC que dê autonomia a cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Enfim, há outras soluções possíveis. Christian, desculpe interromper, mas nós vamos aproveitar e fazer uma última pergunta para o secretário, que eu soube agora, através da assessoria dele, que ele precisa se ausentar para retomar a reunião com o governador de Estado. Secretário, tem uma pergunta aqui da Ana Paula Vasconcelos sobre a PLP 133/20, que trata da reposição da Lei Candir, que entre 2000 e 2030 serão de 4 bilhões ao ano, e a partir de 2031 haverá uma redução de 500 milhões ao ano até zerar a partir de 38. Aparentemente, esses valores parecem ser bastante inferiores ao passivo devido aos estados em função da Lei Candir. Já que essa batalha se arrasta há muitos anos, essa PLP terá benefício para o Estado do Rio? Ela foi aprovada agora. Sim, haverá recursos para o Estado do Rio, mas eu concordo que são poucos os recursos. Acho que esse acordo financeiramente não ficou bom para os estados. A gente vai receber algum recurso, se não me engano, ainda esse ano, mas, de forma geral, eu particularmente acho que não foi um bom acordo para os estados. Talvez a necessidade tenha imposto isso, mas não achei esse um bom acordo para o Estado. Acho que para os estados e para o Rio de Janeiro também. Acho que o recurso é baixo, tendo em vista o potencial da Lei Candir. Secretário, eu queria agradecer. Sua assessoria está me dizendo aqui que o senhor tem que se retirar para uma reunião. Eu quero agradecer a sua presença, seu tempo. Muito obrigado. Nós vamos continuar, mas, por favor... Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco, Paulo, a todos. Parabéns aí, Christian. Obrigado aí. Desculpa eu ter que sair, mas realmente a agenda aqui ainda vai correr um pouquinho. Mas foi um prazer aí estar com vocês e estou à disposição sempre, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado, secretário. Vamos continuar com o Christian? Tem uma pergunta que ficou faltando aqui, que é do uso do Estado do Rio de Janeiro como palco da União. Uma série de eventos recentes que mostram, desde a intervenção federal até enfim, passando pelo regime de recuperação fiscal e a própria ação da Polícia Federal, enfim, é isso que constitui a tal da capitalidade oculta? Isso é parte desse processo? Na verdade, a União, Brasília nunca conseguiu ser capital simbólica do Brasil do ponto de vista da nacionalidade. Isso é uma coisa curiosa. Você vai acessar do Brasil, ninguém sabe o que existe em Brasília. A referência é sempre ao Rio de Janeiro, e empresários sabem que existe em São Paulo. Só diplomatas sabem que existe Brasília. Então, o que acontece é que sempre que você precisa apresentar o Brasil ao mundo, você tem que retornar para a velha CAP.
Você tem que retornar para a velha capital, você tem que dar visibilidade a ela, você tem que investir lá na Eco 92, nas Olimpíadas, etc. E tal. O que é curioso é que, ao mesmo tempo que você tem esse investimento no Rio de Janeiro como continuidade do rosto da nação, isso contrasta com o abandono da União, no resto do tempo todo, de um lugar que ela usa, porque é uma cidade federal, um terço da administração está aqui, tem mais servidores federais do que existe em Brasília, e, ao mesmo tempo, esse é um ponto que foi ótimo ser levantado, porque, desde 1990, você começa a ter intervenções federais contínuas no Rio de Janeiro, que vão se aprofundando ao longo do tempo. Você começa a ter intervenções de segurança contínuas, GLOs contínuas, você começa a ter intervenção na saúde. Então, é na saúde e na segurança, porque a cidade não consegue se sustentar, quer dizer, ela não sabe se governar, do ponto de vista geral. Ela não tem meios de se autogovernar, estou querendo dizer, né, por conta do que foi feito no passado. Então, a União, toda hora, ela é convidada a ter que voltar para cá para resolver os problemas do Rio de Janeiro. Problemas que foi a União que criou. E a resolução definitiva, nada nesse mundo definitivo, mas definitivo desses problemas do Rio de Janeiro só podem ser resolvidos com a União de volta, com a União assumindo o que foi que ela fez e arcando com isso. Daí a ideia da segunda capital é você conseguir fazer duas coisas. Você resolve os problemas do Rio, você resolve o problema da vitrine do Brasil, você dá uma compensação, porque a segunda capital nunca vai ser compensada plenamente, mas você interrompe a sangria. O problema do Rio é a falta de ambiente de negócio causado pela insegurança. É uma sangria que vai para São Paulo, de empresa, e é uma sangria que vai para Brasília, porque até hoje você fica querendo mudar os órgãos federais do Rio para lá. Né? Nessa administração, a que eu já me referi, né, o próprio presidente, cuja base é o Rio de Janeiro, suscitou 2 vezes a possibilidade de levar, por exemplo, a Ancine para Brasília. Entendeu? Então, existe um aspecto que E, ao mesmo tempo, o Rio é considerado uma espécie de privilegiado, porque virou Estado e passou a ser tratado como um Estado como outro qualquer. Então, o secretário falou assim, o Rio parece que é a moça bastarda, o filho bastardo da federação. Ele é tratado como se fosse bastardo porque acham que ele já foi privilegiado demais. Mas isso não aconteceria com o Estado do Rio se não tivesse havido a fusão. Porque o Estado do Rio nunca teria tido nada a ver com essa história. E se o Rio de Janeiro tivesse continuado a ser Distrito Federal, como segundo Distrito Federal, a ideia nem é minha, né? Tem outras, até Gilberto Freire sugeriu o Rio continuar como capital, segunda capital. Tá? Mas se ele tivesse continuado como Guanabara, todo mundo lembraria que a única cidade-estado do Brasil o é porque foi capital. Então, você naturalmente teria uma posição muito mais fácil para barganhar com o governo federal recursos. E a União destruiu isso também. Tá? Então, são muitas variáveis que estão envolvidas nessa discussão. Tá? Só para terminar, e também seria bom para o Estado do Rio, que você conseguiria restabelecer Niterói, e o Estado do Rio é um Estado mais ou menos coerente, do ponto de vista da história, do ponto de vista da estruturação. Né? E a presença da capital no Rio, que é uma verdadeira cabeça d'água, como se fala em alemão, num estado como esse, torna a gestão do interior quase impossível também. Tá? Obrigado, Christian. Nós vamos já nos encaminhando para o final. Esse é um dilema importante da própria federação, né? Acho que tem uma questão nesse momento de ação coletiva, aí, como é que a gente consegue alinhar também os outros estados da federação para essa proposta, né, para apoiar essa proposta. Lembrando que, assim, como eu estudei em Minas Gerais, a gente aprendeu que se a gente for usar a imagem do trem, a imagem da federação como o trem, que São Paulo muito gosta de fazer, muito provavelmente o Brasil é um caso em que os vagões empurram a locomotiva. É algo absolutamente surreal. Christian, você quer falar? Não, eu queria só fazer um comentário que é o seguinte, a impressão que dá é de que o Rio é a cara do Brasil. É muito privilegiado pela União. Esquecem que foi capital. Esquece que ninguém sabe que tem. Nem a gente sabe que tem esses órgãos federais todos no Rio e tal. Então é assim, tudo que é do Rio, que é bom, é do Brasil inteiro. O petróleo tem que ser do Brasil inteiro. Tá? Tudo que é nossa simbologia, tudo que é local do Rio, que é bom, é de todo mundo, não é do Rio. E tudo que é ruim no Rio é só do Rio.
Tá? Então, o raciocínio é um pouco esse. Então, você pode tirar o petróleo, porque o Rio já tem demais, o Rio é muito bonito, o Rio é muito privilegiado, então pode tirar o petróleo, você pode tirar isso, pode tirar as empresas estatais daqui. Né? E a gente também não se ajuda, tá? Porque a gente acha que o Rio é essa paisagem maravilhosa. Você esquece que tem a cidade no meio. A gente tem cariocas loucos que olham aqueles quadros do Camões, o pintor do Rio, antes que os portugueses chegassem, que mostram o Rio sem a cidade. Assim, que maravilha, seria tão bom se fosse assim. É uma coisa meio maluca. Eles querem uma paisagem, eles querem uma praia, uma floresta, eles não querem a cidade. Você confunde a moldura do quadro com o quadro. Então, você também tem um trabalho de pedagógico a fazer com os cariocas a esse respeito. Né? Perfeito, Christian, brigadíssimo. A gente vai, então, encerrando essa atividade de hoje. Eu vou desejar boas festas a todos e todas que nos acompanharam aqui. Nós já estamos preparando a programação para o ano que vem. Acho que nós iniciamos bem o Foro Inteligência, ainda que com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Acho que nós estamos construindo um espaço interessante para um debate livre e longe das políticas de cancelamento em geral que nós temos assistido nos debates, nos nossos debates mais rotineiros. Eu vou passar então para o Francisco para fazer então a conclusão desse nosso debate. Agradecer mais uma vez ao Christian e a toda a equipe do BPC e da Insight que colocaram de pé de maneira absolutamente heróica esse projeto num período muito, muito, muito difícil da nossa história. E desejar a todos, mais uma vez, boas festas, fiquem em casa, fiquem seguros. Nós ainda não estamos livres da pandemia. Ao contrário, o que vem por aí, aparentemente, é ainda um pico grande na Europa e no Brasil. Nós já estamos assistindo na Europa e assistiremos no Brasil. Então, fiquem seguros durante as festas. Boa noite a todos. Francisco, a todos e todas. Francisco, por favor. Obrigado, Paulo. Eu queria agradecer ao Christian e ao secretário por participarem. Eu acho que foi muito interessante. Pegamos sobre vários aspectos do problema e vamos torcer que a gente encontre uma solução para tirar o Rio da situação atual. A grade de eventos do Fórum Inteligência para o primeiro semestre de 2021, estará disponibilizado nas próximas semanas no site do Fórum e da Insight Inteligência. Então, eu encerro aqui agradecendo a todos, desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, amigos. Obrigado por tudo, Francisco. Obrigado, Paulo.